pessoal, sejam bem-vindos ao Simplifica Rotulagem. Aqui nós falamos tudo sobre o mundo da rotulagem para você decolar nesse mercado. Meu nome é Elaine Silva e hoje nós vamos falar sobre a diferença de alergia alimentar e o glúten que provoca a doença celíaca. Esse tema é tratado pela RDC 26 de 2015, que nos traz tudo sobre os alérgicos, e a Lei 10.674 de 2003, que nos traz tudo sobre a doença celíaca e as formas de informar nas rotulagens de alimentos. Várias pessoas confundem o que é a doença e também a maneira de se declarar na rotulagem dos alimentos embalados. Então hoje eu vou explicar tudinho para você entender e sair daqui um expert em rotulagem de alimentos embalados. A doença celíaca, ela é uma doença autoimune. As próprias células de defesa do organismo imunológicas agridem as células do organismo, causando inflamações provocadas pela ingestão do glúten. E isso acaba provocando atrofias nas vilosidades do intestino, causando má absorção dos nutrientes e das vitaminas pelo indivíduo. Olha que sério que isso é, gente. Então, na medida que você é um celíaco e vai ingerindo o glúten, você vai danificando as camadas do seu intestino. E isso pode trazer deficiências de vitaminas, além dos outros sintomas e das outras adversidades que pode trazer para você celíaco. Já a alergia alimentar, ela é uma reação imunológica que ocorre quando você ingere um alimento que você possui alergia. Então, ela pode trazer diarreia, vômitos, coceiras, inchaços na face, além de choques anafiláticos que podem levar quem consumiu o alérgico, no caso, à falência, a óbito. Então, isso é muito sério, pessoal. Então, nós profissionais de rotulagem de alimentos e da indústria de alimentos temos que saber declarar da maneira correta esses dois casos que são muito importantes. Então, a partir de agora, você não vai confundir mais o que é doença celíaca e o que é alergia alimentar. Tudo bem? Então, qual é a obrigatoriedade para esses casos? Eles são obrigatórios para todos os alimentos embalados na ausência do consumidor, dentre eles bebidas, ingredientes, aditivos alimentares, coadjuvantes de tecnologias e alimentos para processamento industrial. Nesse caso de aditivos alimentares, coadjuvantes de tecnologias e alimentos para processamentos industriais, muitos deles não vêm na rotulagem as alegações de alergênicos e de glúten, mas você da indústria deve receber a ficha técnica desse produto com todas essas alegações, onde você deve ler e analisar. Eu expliquei aqui no nosso canal várias vezes como analisar a ficha técnica de produto. E essa ficha técnica deve acompanhar todo o processamento. Então, você sempre tem que conhecer a ficha técnica dos ingredientes para elaborar a sua lista de ingredientes da rotulagem do alimento a embalar. Então, existem algumas exceções também, que eu sempre digo para vocês, para toda regra há uma exceção. Ela é exceção para a comercialização de alimentos nos pontos de venda, onde eles são fabricados e consumidos, embalados a pedido do consumidor e comercializados sem embalagens. Mas lembre-se também,
é necessário que tenha uma ficha técnica nesses pontos de venda informando que o produto ou possui um alergênico ou possui derivados de trigo, centeio, cevada que possa conter glúten. O consumidor, ele sempre tem que ser informado dessas peculiaridades para ele não levar um produto para casa enganosamente, que possa levá-lo a óbito. Eu tenho certeza que cada um de vocês conhece alguém que possui alguma alergia alimentar ou que possui a doença celíaca. Hoje é muito comum as pessoas possuírem alergia alimentar. Na verdade, sempre foi comum, mas antes talvez a gente não conseguia distinguir isso. Então hoje existem vários métodos e as pessoas também estão mais conscientes e cada vez lendo mais os rótulos e entendendo qual a gravidade do assunto. É dados estatísticos que mais de 60% da população mundial possui algum tipo de alergia alimentar, desde as mais simples até as mais graves. Já pensou 60% da população mundial possuir uma alergia alimentar? Já pensou na sua responsabilidade de informar para esse consumidor que o seu produto pode causar uma alergia alimentar? Isso é muito sério, gente. Nós não podemos colocar na nossa rotulagem frases que podem induzir o consumidor a erro ou engano através disso. Nós temos casos de óbitos infantis, que mesmo um caso que eu sempre conto, aconteceu em Londres em 2009, uma criança que ingeriu um suco de abacaxi com coco que continha leite. E a sua mãe, com hábitos de verificar a rotulagem, ela verificou e não conseguiu entender que naquela rotulagem, naquele produto, possuía leite, pois a folha do abacaxi tampava a palavra. E, infelizmente, essa criança veio a óbito. Então, isso é muito sério quando se trata de vidas de pessoas. Então, vamos ser conscientes nesse ponto e nessa frase, pois eu vou te ensinar tudo aqui agora para você não errar nunca mais na sua rotulagem de alimentos embalados. Vamos lá! A RDC 26 de 2015 e a 10.674 são legislações simples e que andam juntas, sim. Porém, elas devem ser analisadas separadamente. É o que nós vamos fazer aqui agora. Vamos analisá-las separadamente para que você entenda um caso e entenda outro caso, ok? Então, vamos iniciar com a RDC 26 de 2015. Ela nos traz uma tabela onde cita todos os alergênicos que devem constar e ser declarado na sua rotulagem. Que tá lá alguns: trigo, centeio, cevada, leite, crustáceos, ovos, amêndoas, avelãs, dentre outros que eu gostaria que você abrisse a legislação e consultasse. Porém, temos o informe técnico 67 que nos traz alguns outros alimentos, que é o aipo, a mostarda, o gergelim, a própolis, o pólen, dentre outros também, que eu gostaria que vocês consultassem. Gente, não precisa decorar isso tudo. Simplesmente tenha a legislação sempre em mãos para que você possa consultar. É muita coisa para que a gente possa decorar. Então, vocês têm que aprender a essência para aprender a fazer na rotulagem. E aí, com o tempo, você vai entendendo todos aqueles produtos e memorizando, ok?
Então, as declarações de alergênicos, elas devem vir principalmente nos produtos derivados, ou nos produtos que contêm, ou até mesmo no produto natural. Por exemplo, em um pente de ovos, tem que vir escrito a frase de alergênicos, porque ali contém ovos. Em um fardo de trigo ou um pacote de trigo, deve vir contendo também as alegações, pois ali contém trigo. Então ela tem que vir até mesmo sempre no produto do próprio alimento que causa alergia alimentar. Então agora eu vou te explicar como tem que ser as declarações, ok? Então vamos lá, porque não existe declarações fora do que eu vou te ensinar. Nós temos 3 tipos e eu vou te dizer todos aqui agora. As declarações devem ser alérgicos, 2 pontos, contém o nome do produto que causa alergia alimentar. Por exemplo, alérgicos contém amendoim. Segunda opção, alérgicos contém derivados, o nome do produto que causa alergia alimentar. Exemplo, alérgicos contém derivados de amendoim, certo? A próxima opção, alérgicos contém o nome do produto que causa alergia alimentar e derivados, o derivado que causa alergia alimentar, certo? Exemplo, alérgicos contém trigo e derivados de amendoim, correto? Ou ficou alguma dúvida? A frase tem que ser especificadamente assim como eu estou te dizendo. O que é muito comum vermos no mercado, as pessoas colocarem traços. Essa palavra traços, pessoal, ela não existe na legislação. Por exemplo, é totalmente errado você colocar alérgicos possuem traços de amendoim. Como assim traços? Não seria derivados? Então, quem copia rótulos, copia erros. Vamos utilizar as palavras corretas que a legislação nos traz, que é derivados. Temos uma exceção também para a declaração de crustáceos, onde nós temos que declarar a espécie. Por exemplo, alérgicos contém crustáceos, a espécie. Exemplo, alérgicos contém crustáceos, entre parênteses, camarão. Alérgico contém derivados de crustáceos, entre parênteses, camarão. Ou produto ou crustáceo que te causa alergia alimentar. Alérgicos contém crustáceos e derivados, entre parênteses, de lagosta, de camarão. Lembrando que sempre crustáceos você tem que colocar a espécie. Tudo certo? E as declarações quando houver contaminação cruzada também são específicas. Serão alérgicos, pode conter o nome do alimento. Exemplo, pode conter avelã. E alérgicos, pode conter crustáceos. Exemplo, alérgicos, pode conter camarão. Então, todas essas frases que eu te disse, elas são modelo. Não irá fugir disso. Se você não fugir disso, você irá dominar a legislação de alergênicos. Mas para isso também existem algumas regras. Essas frases devem vir logo abaixo ou como continuidade da lista de ingredientes do seu produto.
Ah, Elaine, mas não cabe. Então, vamos colocar abaixo, mas elas têm que estar bem próxima, ou no final, como uma continuidade, ou abaixo. Ela não pode ter tamanho inferior a 2 milímetros, a não ser que a sua embalagem possui tamanho inferior a 100 centímetros quadrados. Aí você pode colocá-la no tamanho de 1 milímetro, mas não pode ficar sem essa informação na sua embalagem. Ela deve ter cor e contraste com o fundo do rótulo, para que o cliente possa ler legivelmente. E sempre deve ser em negrito e caixa alta. Essas são as regras essenciais para você fazer essa alegação no seu rótulo. Lembrando que você não pode fazer na sua rotulagem qualquer alegação que vincule a ausência de algum tipo de alergênico. Por exemplo, o famoso leite de soja não pode vir escrito na sua rotulagem: não contém leite, ou algo do tipo, de alguma alegação que diz que naquele produto não contém um alergênico, a não ser que isso seja específico do regulamento técnico. Algum óleo de coco, ou como outro exemplo, eu trago aqui uma dúvida de uma aluna muito interessante, que me fez a seguinte pergunta: Elaine, eu vou rotular um biscoito que possui amendoim. Eu devo fazer a alegação de alergênicos? Claro que sim. Mas em seguida, ela veio com outra pergunta: e se eu retirar o amendoim da lista de ingredientes desse produto, ou seja, ele não haverá mais na composição desse produto, eu posso colocar no painel principal não contém amendoim? Não, você não pode colocar. Essa foi a minha resposta. Afinal, não podemos fazer alegações de alergênicos que não existem, que não possuem na composição, a não ser previsto no regulamento técnico. Então, eu não posso pegar um produto qualquer e colocar a alegação da ausência de alergênicos. A legislação nos traz regras sobre a presença de alergênicos. Qualquer alegação de ausência pode estar induzindo o consumidor a erro ou engano. Uma outra pergunta também de uma seguidora é: mas não existe, Elaine, leite de amêndoas ou leite de soja? E além de não ser leite, o fabricante ainda declara: não contém lactose. Ou outras alegações que são absurdas. Isso mesmo, mas isso não compete a mim e nem a você. Isso compete aos órgãos fiscalizadores resolver esse problema. A questão de alergênico, gente, representa mais de 40% do recall das embalagens do mercado, que são detectadas pelas autoridades ou pelos próprios clientes ou até mesmo pela indústria, que é um caso da Fandangos, que recentemente percebeu que na rotulagem do seu produto não havia que ele poderia conter derivados de leite. Rapidamente, ela recolheu todo o seu produto do mercado. Essa questão de alergênicos é respeito com o consumidor, respeito da indústria, respeito nosso como responsáveis e consultores que devemos ter com o consumidor. Afinal, você não quer levar um produto para casa que te faça mal, não é mesmo? Uma vez que você pegou o produto no mercado, você quer saborear esse produto na sua casa
ter segurança com esse produto e levar para os seus familiares consumirem com segurança. Então, todas essas frases que eu te ensinei, todas essas alegações que eu te ensinei, trazem segurança para você, responsável técnico, consultor ou responsável pelo controle de qualidade, para a indústria e para o consumidor, pois nós da rotulagem de alimentos embalados somos uma cadeia que deve ser respeitada. Então agora finalizamos o nosso estudo sobre a RDC 26 de 2015. Então fizemos estudo, te dei exemplos de estudos de caso, dicas sobre a legislação. Agora você vai imprimir, estudar, grifar as partes mais importantes e guardá-la com você para que ela seja o seu ponto de apoio. Então agora nós vamos falar da próxima legislação que anda paralelo, ou seja, que anda junto com a RDC 26 de 2015. Sendo assim, você não irá confundi-las mais, tendo o que é e o que não é e sabendo unificá-las no momento necessário. Vamos lá! Agora nós vamos falar da 10.674, lei que trata sobre a presença e ausência de glúten nos alimentos embalados. Como eu disse para vocês, ela é uma legislação muito simples, sucinta e enxuta. Ela diz que as frases devem vir em produtos que possuem ausência ou presença de glúten e seus derivados, que pode ser trigo, centeio, cevada. Nesse caso, o alimento virá a frase contém glúten. E lembra que eu disse para vocês que a legislação 10.674 e a legislação de alergênicos, elas andam juntas. Porque você pode me dizer, Elaine, mas o trigo também está na legislação de alergênico? Sim, o trigo também está na legislação de alergênicos. Então eu vou ensinar você a fazer a declaração referente à legislação de alergênicos e à legislação de glúten, para você não errar. Afinal, a gente sempre conhece alguém que já passou por algum problema em ingerir o glúten. No caso, um celíaco, que às vezes nem sabia que possuía a doença e ingeriu aquele alimento. Ou até mesmo consumiu o produto por erro ou engano, uma vez que na rotulagem não continha essa informação. A informação de glúten, que diz presença ou ausência, contém ou não contém, que essas são as frases corretas, ela pode vir em qualquer lugar na rotulagem. Não há uma obrigatoriedade como a legislação de alergênicos. Então, sempre após a lista de ingredientes, você deve colocar a legislação de alergênicos, correto? E a frase contém glúten ou não contém glúten pode vir após a legislação de alergênicos, as alegações, ou em qualquer lugar na rotulagem. Não há uma obrigatoriedade. Então, fiquemos bem atentos a isso, pois são legislações que andam juntas, mas as regras são totalmente separadas. Então, os celíacos, eles devem procurar em todo rótulo para estar consciente da sua presença ou ausência do glúten. Os alérgicos, eles sempre têm aquela localização para procurar. Então, se você declarar alérgicos na posição errada, você pode estar sujeito a multas milionárias, a apreensão do seu produto
recall e até mesmo perda do seu emprego. E sem contar que o consumidor, se ele possui uma reação alérgica, ele pode ser conduzido a óbito. Então, pessoal, isso é muito sério. Em casos de ausência de glúten, nós vamos colocar a frase "não contém glúten", que deve vir em negrito, caixa alta, altura mínima de 2 milímetros, em contraste com o fundo do rótulo, ok? E o tamanho, dependendo do tamanho da sua embalagem, essa frase ela deve vir em maior escala. No caso de possuir trigo, centeio, cevada ou qualquer derivado de glúten que esteja na RDC de alergênicos, você deve citar alérgicos, o nome do alimento que causa alergia alimentar e logo em seguida contém glúten. Em casos de contaminação cruzada, você vai colocar alérgicos pode conter, o nome do alimento que te causa alergia alimentar ali daquele produto e a frase contém glúten. Isso também se aplica, como eu disse no início do vídeo, para ingredientes industriais, aditivos e coadjuvantes de tecnologia e elaboração. Se essas informações não vierem na rotulagem desses produtos, ela deve constar também na ficha técnica, desde que ela esteja de forma clara e acompanhe todo o processo juntamente com o produto. Por que isso, Elaine? Você pode me perguntar. Para que conseguimos fazer a rastreabilidade do produto. Isso é essencial na indústria de alimentos. E para que você, profissional, quando for elaborar uma rotulagem, conheça cada ficha técnica do seu produto, para não haver erros e que isso seja bem claro ao consumidor. A partir de agora, pessoal, eu tenho certeza que você conseguiu distinguir as informações entre alérgicos e doença celíaca, RDC de alergênicos e lei dos celíacos, do contém glúten ou não contém glúten. Agora eu quero que você pegue essas legislações, estudem-as, que você vai dominar esse mercado de rotulagem de alimentos embalados. Lembrando que não é só isso que te faz elaborar um rótulo com confiabilidade. Temos vários vídeos aqui nos nossos canais ensinando todos os passos para você decolar nesse mercado. Então, eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!